E a Lido, Major? A Lido pode atrapalhar o Ethereum no próximo boom? O que é que tu acha aí, Orlando? Cara, eu acho que assim, a Lido traz um dilema que é a gente evoluiu para um lado Ethereum em termos de tokenomics, em termos de estrutura, criando staking, mas a gente adicionou um novo risco, que é o risco do que? A gente está pegando o staking do Ethereum, está usando como colateral e está se alavancando em cima desse staking, criando ainda mais capital. É o money lag do mercado DeFi. E nesse caso ali do hoje, concentra quase 33% da rede da Ethereum, né? Então ela acaba se tornando um ponto de risco, né? Um ponto focal de risco. Eu acho que assim, ela incomoda, mas eu acho que ela não restringe o crescimento do Ethereum. Eu acho que ela é mais benéfica do que maléfica. Eu acho que liquid staking de modo geral. Mas eu até comentei isso, eu fiz uma live com o Casta sexta-feira sobre o Ray Staking, eu falei, cara, para mim, uma das coisas que poderia ser uma das dores de cabeça que a gente vai enfrentar no próximo bear market é se a gente tiver um super evento de slash, alguma coisa assim, e que tiver um certo depegging do STET em relação ao Ethereum. Se eu fosse apostar em alguma coisa, não depegging, né, mas assim, ter um impacto nessa dinâmica de garantia, nessa dinâmica de risco, nessa dinâmica de leitura das pessoas. Se eu fosse apostar em alguma coisa, seria uma coisa nessa linha. Mas eu reforço, é um cenário improvável, mas que a rede da Ethereum vai ter que trabalhar. Cara, para mim, eu acho que esse é o grande desafio para a gente consolidar o staking da Ethereum. É encontrar os caminhos de manter essa questão do liquid staking, da concentração de alguns determinados players mais baixa. Apesar de Lido estar fazendo um bom trabalho. Porra, eu também acho. A Lido é um puta case, mas agora tem gente que fica com aquela, mas a Lido agora tem 30 e tantos por cento dos validadores do Ethereum e tal, não sei o que, agora pode ser um risco muito grande e tudo. Mano, a grande realidade é que, né, a Lido, ela não é um único validador que decide tudo, né? Tem vários validadores ali espalhados dentro do ecossistema dela, né? E, né, o que ela decide é através da DAO, né? Ela pega as votações da DAO ali e decide quais são os próximos passos. Mas interferir em criação de bloco, né? Ou alteração de bloco, não sei o quê, muito difícil. Eu acho que ela não tem interesse de fazer isso, porque economicamente seria destruidor para ela fazer Sim, não isso. vale a pena. Ela tá Não, quebrando o negócio dela. ela quebra o próprio fonte de renda, que é a segurança, a credibilidade que a mercado, que a rede Ethereum tem. Tem, sim. Eu acho que o risco é de ter alguma falha, algum bug, alguma coisa, travar rede e tudo mais. É um risco pouco provável, mas é um risco que existe. Seria o ponto só que eu reforçaria, que eu trabalharia. Que é o único risco que eu vejo quando a galera levanta essa bola de Lido para mim. É o risco mais claro que eu vejo. Pois é. Então eu fico mais de boa. A tela tava meio dobrada aí, pô. Apertei o botão errado aqui. Se não Mas tiver vocês falha, sabem não como é tem que. mais. Aqui, velho, se não tiver um erro nessa live aqui, velho, é muita viagem, sabe? A gente vai fazer esse movimentão da massa. Ô putaria, velho. Mas o que acontece é o seguinte, né? O que eu tô dizendo para vocês é que a gente tava vivenciando o movimento da massa, bem interessante. 997, exatamente. A galera perguntou quanto é que vai ser a aula, vai ser 997. Aí, eu vou colocar no chat aí, ó. Eu só tinha colocado aqui para poder mandar depois aí pra galera. O pessoal perguntou. Mas vai ter acesso ao cartão de crédito, vai ter acesso a tudo. Véio. Então vai que vai. Ó, se ela chegar até a dominância de validação de mais de 66%, e aí, Orlando, o que é que tu diz? Cara, a grande questão é que, vamos lá, deixa eu pegar o site que é Rated Staken, eu acho, que é o site que mostra a dinâmica. A grande questão é que a Lido, ela não faz o processo de staking em si. Ela tem a distribuição em múltiplos validadores. Então, tipo, a Lido, ela é só uma plataforma que capta todo aquele dinheiro e gera o STET. Mas na prática mesmo, quem faz a validação da Lido é a Chorus One, são diversos players. Se eu não me engano, eles têm mais de 30, eu posso estar enganado nesse número. Eu sei que mais de 15 é certeza, validadores dentro do seu ecossistema. Então, esse não é o grande problema. O grande problema é se eventualmente tiver um bug em todos esses ou em múltiplos desses clients. Aí isso sim que seria o ponto negativo. Mas agora, assim, em termos da Lido adulterar alguma coisa, isso é muito pouco provável, entendeu, pessoal? Porque é uma questão de que não é a Lido que direciona a validação. Quem direciona a validação são
os validadores que ela delega. A Lido é quase como se fosse um grande pool que ela acumula capital e direciona esse capital para outras pessoas. E não a Lido em si que faz esse processo. Eu acho que é importante a gente ter essa distinção. Deixa eu ver se depois eu quero até achar o relatório da Lido, que fica bem mais claro isso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, Caio. Caio? Tô vendo, tô escutando. Ah, tá. É porque eu tava lendo aqui não. um comentário aqui do Lima ETH. Ethereum é excelente investimento, mas não é descentralizado de fato. 33% do stake com apenas um player. Ele fala como se fosse tudo cara, né? Não é. Esse é a grande falácia que está sendo rodada na internet aí. O pessoal acredita que é como se fosse tudo da Lido. E ela vai decidir agora o que é que vai ser validado, o que é que não vai. Não tem nada a ver, velho. Né? São vários clientes, vários validadores diferentes. Não é tudo em um canto só, não, tá ligado, velho? Então, apesar de ser tudo através da Lido, né? É bem interessante. A Lido, no fundo, ela é um agregador. Ela não é um validador. Ela é um agregador de validadores. Se você abre a dinâmica da Lido, você percebe que, cara, ela tem vários e vários validadores associados. Ela é um super agregador de validadores, mas ela não é um único validador. O grande problema da Lido é, cara, se tiver alguma falha, impactar muito o STET, porque o STET já é um dos maiores colaterais, tipo, na Ave ele é o principal colateral. O problema da Lido é muito mais sobre, cara, o risco que ela representa se algum cliente dela trava, se pode travar a rede, é mais nesse sentido. Agora, a Lido agir de forma maliciosa, não existe nem incentivo econômico, nem viabilidade estrutural hoje para a Lido fazer dessa forma. Pois é. Eu acho também que tem que pensar pelo lado do dinheiro, tá ligado? A Lido não tem vantagem nenhuma de fazer o negócio dela quebrar. Né? Então, é basicamente isso. O que acontece se o governo quiser botar o grosso no Ethereum? O que é que tu acha? No Vitalik, que ele colocou aqui. Não acontece nada, velho. Cara, acontece não. O Vitalik hoje ele atua muito pouco dentro do Ethereum, né? E que eu acho que a galera não entende isso. Pô, o Vitalik, desde 2017, tanto o Vitalik quanto o Ethereum Foundation, eles começaram um processo de retirar sua influência dentro da Ethereum. A Ethereum tinha uma influência muito grande do Vitalik? Tinha, até hoje tem. O Vitalik até hoje é uma voz ativa. Cara, pô, é difícil você tirar. É igual qualquer fundador, pô. Se um fundador, sei lá, da Apple, um fundador da Amazon virar e falar, ele vai ser mais escutado do que uma pessoa média, isso é normal. Mas, cada vez mais, o Vitalik, ele atua menos como desenvolvedor. Hoje ele é muito mais um consultor, um cara que comenta algumas questões, filosofa, levanta alguns pontos, às vezes ajuda, dá algumas dicas, mas ele é muito mais um advisor do que propriamente um desenvolvedor. Cara, o grosso dos desenvolvedores Ethereum são os caras que hoje estão fazendo parte do All Devs, lá, que é a call dos desenvolvedores, que são os caras que tocam essa estrutura. E o Vitalik não é um desses caras hoje, mais. Tipo, nem o Vitalik, nem a Ethereum Foundation tem essa função tão grande assim dentro do Ethereum. É importante a gente ter essa distinção. É importantíssimo, né? A galera acha que, pô, se o Vitalik... Eu recebi essa mensagem, assim, 55 milhões de vezes lá no meu Instagram, @Caio Vicentino, lá quem não segue é louco. Né? E o Orlandão tem também o deles lá, Orlando é um cripto, né? Então, a grande realidade é essa. E aí o que acontece é o seguinte, eu já recebi essa mensagem 615 mil vezes, no mínimo, que foi a mensagem. Ei, Caio. Se o Vitalik morrer, o Ethereum acaba. Essa pergunta, velho, é canalha. A pergunta é canalha, né, velho? Porque o cara acha que se o Vitalik não apertar o botão lá, a blockchain para, né? Então o Vitalik tem que estar lá botando a digital dele para poder a parada funcionar, porque senão, né, não é assim, né, galera? Não é assim que funciona, certo? O processo de descentralização consiste também em não ter um player, né, que, né, altere nada dentro da blockchain nem faça esse tipo de coisa. Então o Vitalik, ele foi um dos co-founders, um dos principais co-founders na realidade, foi. Só que, né, hoje em dia a atuação dele é mais em prol de fazer uma explicação, dar uma palestra, acompanhar o movimento. Ele gosta muito da cultura, ele gosta da cultura Web3, tem coisas que ele não gosta, por exemplo, e ele comenta, ele fala também o que é que ele acredita que a gente deveria estar pensando em seguir o caminho.
né? Ele tem as visões dele, como ele acredita que o Ethereum pode melhorar, e aí ele fala, e aí algumas pessoas seguem, outras repudiam, mas na grande realidade ele não desenvolve lá no dia a dia mais não. O Vitalik é mais um grande filósofo do Ethereum. É um filósofo do Ethereum da massa. Ele faz mais. É quase que é quase que um propagador da parada, tá ligado? É quase que como se ele fosse um. Porra, se alguma coisa mais parecida com ele é alguma coisa do marketing ali, que ele faz é falar sobre isso, se dedicar a mostrar, né? Pensar sobre isso, ver quais são as possibilidades futuras. Eu vejo esse tipo de coisa, tá ligado, Dani? E eu falo uma coisa, cara, isso é importante entender. Cara, todos os projetos vão ter seus desenvolvedores centrais, cara. Todo projeto tem seus desenvolvedores centrais, tem as pessoas que elas vão lá, tomam mais ou menos decisões, trabalham mais ou menos em cima disso. Então é importante também entender que, cara, todo projeto que você estiver investindo tem em mente que ele também vai ter ali suas, tipo assim, vai ter os outros caras que vão fazer parte desse processo, sabe? Por exemplo, o Bitcoin tem 6 desenvolvedores principais, hoje que eles são os caras que tomam grande parte da decisão lá do código do projeto. E, cara, uma grande coisa que é importante de entender também é que, cara, existem pouquíssimas pessoas que têm a capacidade técnica de opinar dentro de uma blockchain, velho. A gente ainda vai ser dependente de um cara tipo Vitalik por muito tempo. Não um cara como Vitalik, mas do conjunto de desenvolvedores. Pô, cara, Ethereum tem, sei lá, 50, 100 desenvolvedores relevantes, cara. Agora você vai lá para uma. Vamos lá, vamos pegar uma Solana, uma Avalanche, cara, tem o quê? 5, 10. O próprio Bitcoin, cara, você tem pouquíssimos desenvolvedores. Então é importante a gente também entender isso, cara. Tecnologia, blockchain é uma tecnologia muito pouca. Porque não adianta nada. E o Bitcoin só tem um cliente, né? O Bitcoin só tem um cliente, né? O Bitcoin só tem um cliente relevante, né? Também tem esse ponto. Tipo, e também não adianta nada a gente virar e falar, cara, quero que todo seja descentralizado e tudo mais. Cara, mas quantas pessoas no mundo têm capacidade de opinar num código? Ter técnica o suficiente para estar lá dando um palpite que possa ser absorvido, vamos dizer assim, tá ligado? Que pode ser impactado. Então também tem esse segundo ponto, assim, que eu destacaria, que é importante de entender. Tipo, tem essas duas grandes questões, né? Que, primeiro, é normal, cara, do processo da tecnologia a gente tem uma certa centralização, e junto a isso, cara, faz parte do jogo também a gente entender que, cara, cada vez mais a gente está descentralizando o desenvolvimento. E essa é uma das maiores dores que a maior parte dos desenvolvedores sempre levanta a bola. Já conversei com muitos caras que desenvolvem no Ethereum, já conversei com caras que desenvolvem no Bitcoin e tudo mais. Todos os caras sempre levantam essa dor, falam, cara, a gente precisa descentralizar os desenvolvedores. E é um processo que vai demorar, pessoal. É um processo que vai demorar, porque não é um processo fácil, não é um processo simples. É um processo complexo pra caramba. Tem uma mensagem aqui do nosso amigo Investir em Você, Fabrício Pancione. Ele é membro do canal, ele colocou assim: tem margem para like, pessoal. Like não é cu. Pode dar à vontade. Like não é cu. Pode dar à vontade. Que pode o cara rir de uma besteira dessa, né, velho? Like não é cu, galera. Pode dar à vontade, tem isso não. Caio, eu fucei aqui. Eu vou mudar pra uma coisa séria agora. Depois dessa do cu. Tem que mudar. Aqui, ó. Só pra galera falou de Lido. Depois entre nesse site aqui, ó. Rated.network. Esse site aqui, ele mostra dos agregadores quem são os caras que estão depositados, quem são as entidades. Então, se você vir aqui, ó, Lido, ó, tem mais de 30 entidades. Você clica aqui, ó, Lido hoje tem penetração na rede, 32,3%, né? Beleza. A gente vai clicar aqui, na Lido. Aí a gente abre a Lido. Aqui, ó, são todos os validadores da Lido. Percebam que como a gente tem mais de 30 validadores, nem o validador da Lido tem mais que 2%. Aí você tem RockTX, P2P.org, Cores One, tarará, e aqui All Nodes, todos os caras que fazem o processo de stake na Lido. E aí aqui tem a divisão tanto de block space que eles estão distribuindo, quanto também a concentração de clients que cada um desses caras tem, tá vendo? Então aqui é o caso da Lido. Se alguém tiver interesse, aqui fica fácil de ter essa perspectiva, de ter essa visão.
E aqui é a taxa efetiva, cara. Para mim, esse é um dos melhores agregadores que existe de informação de validadores, né? Então, na prática mesmo, hoje quem seria o maior validador do Ethereum concentrado seria Coinbase com 10% da rede. Que aí esse sim só tem um client. É por isso que é importante a gente focar no número, né? E não no que a galera sai dizendo.